Tudo bom, queridos? Meu nome é Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo. Eu faço parte aí do Ministério Mergulhando da Palavra do Bola de Neve Jardim Peri Alto e venho aqui para vocês, na gravação desse vídeo aí, iniciar a leitura do segundo livro de Samuel, que diz respeito basicamente à história de como Davi se tornou rei de toda Israel, tá bom? Ele começa com o recebimento aí, verso 1, né? Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul, tá? Ele recebe a visita de um homem que passou pelo arraial ali, onde aconteceu a guerra entre Israel e os filisteus, tá? Ele diz para Davi que ele tem um encontro com Saul nos seus momentos ali de morte, né? E essa morte realmente acontece. Ele traz ali a coroa de Saul e o bracelete, trouxe para Davi. Então Davi faz a famosa pergunta, né? Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? E Davi manda matar esse sujeito, a Bíblia não fala o nome dele. Aparentemente era um ladrão, né? Buscando ali despojos da guerra, né? Pegou a coroa do então rei Saul, assim como seu bracelete, né? Aparentemente um ladrão, o Davi mandou matá-lo, né? E Davi lamenta por isso, porque Davi o honra, né? Ele, mesmo com toda a perseguição que o rei Saul promoveu contra Davi, ele o honrava como amigo, ele o honrava como rei e sabia que ele havia sido ungido pelas mãos de Samuel, né? Mas com a concordância do Senhor. Então ele tinha temor e tremor em relação à vida de Saul, além de amá-lo como amigo e rei, tá? Então ele mandou matá-lo, tá? Mandou matar esse sujeito aí que roubou a coroa, né? E ele chegou falando que Saul tinha pedido para que ele o matasse, né? Então Davi não se conformou com isso e mandou matá-lo, tá? É, Davi é aclamado rei de Judá, então, porque havia, né, aquela divisão do reino do norte Israel, o reino do sul Judá, né? Então, após esse acontecimento, a morte de Saul, Davi foi aclamado rei de Judá, tá? E Abner, que era o capitão, a palavra diz aqui, segundo Samuel 2:8, ele era capitão do exército de Saul, tá? Essa figura do capitão do exército naquela época tinha ali quase que uma função, talvez, de um primeiro-ministro nos dias de hoje, né? Ele tinha poder, né? Político, digamos, né? Como o rei havia sido morto, né? Na batalha aí contra os filisteus, o capitão Abner fez aí do filho de Saul Isbosete rei de Israel, tá? Entretanto, Isbosete era considerado um rei fraco, isso teria algumas consequências aí, né? Então, na sequência aí, né, a gente tem uma possível guerra entre o reino de Judá, o qual Davi tinha sido aclamado rei, e o reino de Israel, onde Esbozete havia acabado aí de ser também aclamado, né, pelo capitão Abner, rei também, tá? Nesse confronto, tá, é, Joabe, né, na verdade, perdão, Abner, ele mata a Azael. Azael, ele era, a palavra diz aqui, né? Segundo Samuel 2, verso 18. Abner mata Azael. Estavam ali os três filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Tá? Azael perseguiu a Abner, que era o capitão. Isso nesse confronto, né? Nesse confronto que teve entre os dois reinos aí, Judá e Israel, tá? E Azael, ele era irmão de Joabe. Joabe era capitão do exército de Judá, tá? Então, o que que acontece? Abner, que era o capitão do exército de Israel, mata o irmão do capitão do exército de Judá, tá? E Joabe, ele promete, ele quer se vingar, ele quer vingança contra esse capitão, né? Então, na sequência, o rei Esbozete, né, de Israel, que era considerado um rei fraco, ele, numa contenda aí, ele desagrada o capitão do seu exército, que era Abner, e o que que Abner faz, tá? A gente está aqui em 2 Samuel 3, verso 6. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso, tá? Então ele estava ganhando poder. Teve Saul, verso 7, uma concubina, cujo nome era Rispa, tá? Perguntou Esbozete, atual rei, a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Abner se irou com isso. E o que que ele prometeu? A gente está aqui
no verso 9 agora. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi. Ou seja, ele disse ali para o atual rei Esbozete que ele ia entregar o reino nas mãos de Davi, tá? E aí ele foi até Davi, né, para fazer essa aliança, tá? E o que que acontece nessa viagem dele para ajudar o capitão do reino de Judá, Joabe, acaba matando Abner, mas a contragosto de Davi, porque Davi havia aceitado de certa maneira ali os termos para poder recuperar o reino de Israel, né? Mas Davi lamenta a morte de Abner, tá? A gente está aí, 2 Samuel 3,31. Pois Davi disse a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingivos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E aí, verso 32, vamos lá. Verso 32. Sepultaram Abner em Hebron, o rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, tá? Na verdade, voltando um pouco, verso 29. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Então Davi deixou muito claro ali para o povo, tá, que ele não havia ordenado a morte ali de Abner, tá? Quem fizera isso foi o seu capitão, né, Joabe, por conta própria, tá bom? Na sequência, isso causa ali um problema político, tá? Que vem acarretar na morte de Esbozete, o atual rei de Israel, tá? Então, algum dos capitães ali de tropas, sendo bem específico, a gente está em 2 Samuel 4, Baaná e o outro Recabe, eles acabaram matando, tá, o rei Esbozete. Eles mataram o rei Esbozete. Só para não deixar para trás aqui, ó, 2 Samuel 4, verso 4, a gente tem Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, tá? Seu nome era Mefibosete. Guarda esse nome que na sequência aí dos vídeos a gente vai ouvir falar sobre ele, tá bom? Então, e Davi faz a mesma. Lembram do ladrão que Davi mandou matar? Então, esses dois capitães que mataram o rei de Israel, Esbozete, filho de Saul, eles vêm até Davi e falam, verso 8, aqui 4:8, tá? 2 Samuel 4:8. Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor de Saul e da sua descendência. Porém, verso 9, porém Davi respondendo a Recabe e a Baaná, disse-lhes, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei e Ziclag. Ele lembra o episódio, né? Então aqui, ó, verso 12. Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebron. Uau, né? Então, percebam que isso é muito recorrente na vida de Davi. Não tocar no ungido do Senhor, tá? Ele com todo temor, tremor e honra a quem está ali ungido na condição de liderança, tá? Davi realmente tem isso como recorrência na sua história, tá bom? E aí, capítulo 5, Davi é ungido rei de todo Israel por aclamação de todas as tribos, tá? Na sequência, aí no verso 5, capítulo 5, verso 6 aqui, ó, Davi conquista Sião, tá? Sião ele ficaria bem, Jerusalém, na verdade, né? Jerusalém, ela fica bem no meio entre os dois reinos, então estrategicamente, o que que Davi fez? Davi foi atrás de quê? De Jerusalém, para fazer de Jerusalém a capital do seu reino. E assim aconteceu, né? O reinado de Davi é reconhecido, tá? Aqui a gente está no capítulo 5, verso 11. O reinado de Davi é reconhecido por Irão, ele recebe presentes como confirmação aí, né? Lembrando aqui no verso 13, 5:13, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, tá? Ele cita Samua, Sobabe, Natã, Salomão, o rei Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifete. E finalmente Davi derrota os filisteus, né? E no capítulo 6, ele traz para Jerusalém a Arca da Aliança, tá? Ele tenta trazer uma primeira vez, ele fracassa. Retomando aqui o finalzinho do vídeo, né? Ele tenta trazer uma primeira vez, ele fracassa, porque
ele não faz ali, vamos chamar aqui de liturgia, toda a liturgia, né, que, que era necessária para que se conduzisse a Arca da Aliança, que é a representação da presença de Deus. Ele não fez isso de maneira adequada, tá? E um dos seus ali que conduziam a arca, né? A gente está em 2 Samuel 6, quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por essa irreverência. Ele faleceu, tá? E aí o que que Davi faz? Ele traz novamente aí, a gente está no verso 12, a arca, ele faz uma nova tentativa, né, para levar a arca para Jerusalém, mas dessa vez ele o faz com adoração, com os sacerdotes, tá, do seu reino, e finalmente a arca chega até Jerusalém. E eu vou encerrar por aqui, tá bom? Mais esse vídeo aí. Glória a Deus pela. Eu espero que esse vídeo edifique a vida de vocês, tá? Glória a Deus pela vida de todos e que Deus abençoe.